Queridos alunos, e aí, como estamos? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre orações subordinadas substantivas. Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar o conceito das orações subordinadas. Quando a gente fala em subordinação dentro de um período composto, a gente está se referindo ao fato de que há uma oração que vai exercer um papel sintático para outra oração. A gente vai ter então uma oração que vai ser a principal, ela é a regente, e a gente tem uma oração que é a subordinada, ela vai ser a regida. Então, quando a gente tem uma relação de subordinação, a gente está se referindo a um contexto sintático. Há uma oração que vai exercer um papel sintático para outra oração. Eu estou enfatizando isso porque tem muita gente que, para simplificar o conceito, para ajudar o aluno, acaba trazendo uma relação que pode atrapalhar no futuro. Fala que as orações subordinadas são aquelas que não dependem uma da outra para fazer sentido. Cuidado com isso. A análise aqui é sintática, não é semântica, tá? Mas enfim, quando a gente fala então de orações subordinadas, elas vão exercer um papel sintático para a oração principal. E esse papel sintático pode ser com valor substantivo, um valor adjetivo ou um valor adverbial. Lembram disso? As orações subordinadas substantivas vão exercer o papel sintático de um termo de valor substantivo. Quais são os termos de valor substantivo dentro de uma oração? Quando a gente estava analisando o período simples, quais eram os termos que poderiam ter valor substantivo? Primeiro, sujeito. Sujeito sempre tem valor substantivo, sempre, toda vez, sem exceção. Os complementos, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, tem valor substantivo também. Um com preposição obrigatória e outro sem preposição obrigatória, mas ambos com valor substantivo. Aposto tem valor substantivo também. O aposto é um termo de valor substantivo que se refere a outro termo de valor substantivo, estabelecendo entre eles aí a mesma relação semântica, o mesmo sentido. Mas enfim, então, já falei, sujeito, objeto direto, objeto indireto e aposto. Só que dentro das orações substantivas nós vamos ter também outros dois elementos que vão ser classificados nesse grupo, tá? Que a gente a princípio não analisa dessa forma, porque são elementos que estão trazendo aí características, especificações, qualidades, mas que tem valor substantivo também. O predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ter valor adjetivo, mas também pode ter valor substantivo. Quando eu falo, por exemplo, Larissa é professora. O verbo aí é o verbo de ligação ser, o sujeito é Larissa e professora vai ser o quê? Predicativo do sujeito. E nesse caso, professora está qualificando, está caracterizando a Larissa, o sujeito, só que tem valor substantivo. Então, temos aí um termo que pode ter valor substantivo e que, nesse caso, quando for aparecer dentro de um contexto de oração, vai sempre ser classificado como uma oração substantiva, ok? Então, predicativo tem valor substantivo. E o complemento nominal. Lembrem-se que complemento nominal vai estar completando a transitividade de um nome com uma preposição obrigatória, sempre preposicionado. Então vamos lá, são 6 os termos que podem ter o valor substantivo: sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Cada um desses termos, quando forem exercidos por uma oração, vão ter uma classificação específica. Então, se eu tiver uma oração que estiver exercendo o papel sintático de sujeito, ela vai ser chamada de oração subordinada, afinal de contas ela está fazendo um papel sintático para outra, né? E isso é subordinação. Oração subordinada substantiva, porque tem valor substantivo, subjetiva. Então, se for o sujeito, é subjetivo. Se for o predicativo do sujeito, oração subordinada substantiva predicativa. Se for o objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se for objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva. Vocês pegaram aí esse sufixo tiva? Sempre tem um iva no final, né, das substantivas. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. E se for o aposto, oração subordinada substantiva apositiva. Pronto, é isso. Então são as 6 orações subordinadas substantivas.
Uma coisa interessante para a gente lembrar é que as orações subordinadas, elas podem se apresentar num contexto desenvolvido ou reduzido. Se for desenvolvida, ela sempre vai ser introduzida por um conectivo. E o conectivo das orações subordinadas substantivas vai ser chamado de conjunção subordinativa integrante. Nós temos duas conjunções subordinativas integrantes essenciais, que e se. Só que, gente, vamos lá. Que e se aparecem em vários outros contextos, com outras classificações, às vezes são conjunções subordinativas adverbiais, às vezes o que pode ser um pronome relativo. Como saber? Como saber se esse que, se esse se são conjunções subordinativas integrantes? Bom, então, a gente sabe que para introduzir a oração subordinada substantiva desenvolvida, a gente tem a conjunção subordinativa integrante. Essencialmente é isso. Mas como saber, né? A dica para você ter certeza de que a oração subordinada tem de fato um valor substantivo é você tentar substituir a oração subordinada inteira por um pronome. O pronome é muito massa, o pronome é muito legal porque o pronome, olha só a etimologia da palavra, é pronome. O pronome, ele está sempre favorável ao nome, ele vai trabalhar ali junto com o nome, com o substantivo. Então o pronome ou vai estar ali acompanhando o nome, caracterizando o nome, e aí nesse caso é um pronome de valor adjetivo, qualifica, caracteriza, ou o pronome vai estar substituindo o nome. E se ele estiver substituindo o nome, ele vai ser um pronome de valor substantivo. Então, sempre que você tiver uma dúvida se aquele termo tem ou não um valor substantivo, você vai tentar substituir por um pronome. Se você consegue substituir por um pronome, pronto, não tem mais dúvida alguma, é um termo de valor substantivo. Isso acontece com o sujeito, no período simples, com objeto, com apóstrofo, com qualquer termo dentro de um período simples, e dentro do período composto, a gente segue a mesma lógica. Se você quiser saber se aquela oração tem um valor substantivo, tenta substituir a oração por um pronome. Se você conseguir, pronto, é uma oração substantiva. Se não conseguir, tudo bem. Aí você passa para as outras análises. Lembrando, a gente pode ter a oração de valor substantivo, mas também pode ser adjetivo ou adverbial, certo? Então vamos lá. Eu vou passar para vocês um passo a passo para você ter certeza de que aquela classificação está certa. Se você seguir esse passo a passo, se você seguir esse checklist, você não vai ter erro. Então, vamos lá. Você vai ter aqui uma oração. Imagine a seguinte oração. Eu tenho uma colinha aqui, copiei aqui algumas orações. Estamos aí nesse momento de coronavírus, então eu peguei essa temática pra gente analisar, tá? Peguei algumas estruturas nessa temática. Então pega aí a seguinte oração, olha só. Os especialistas observaram a necessidade da quarentena. Os especialistas observaram a necessidade da quarentena. Gente, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer para analisar o período? Primeira coisa, acha o verbo, porque sem verbo não tem oração. Então a gente vai achar o verbo e aí identificando o verbo a gente vai ver quantas orações a gente vai ter naquela estrutura. Então, os especialistas observaram a necessidade da quarentena. Isso daí é um período simples ou é um período composto? Qual é o verbo dessa estrutura? Vamos lá. Os especialistas observaram a necessidade da quarentena. A gente tem apenas um verbo. Se a gente tem apenas um verbo, quantas orações a gente tem? Uma oração. Perceba, a quantidade de verbos na estrutura corresponde à quantidade de orações na estrutura. Então aí a gente tem um período simples porque tem apenas uma oração. É uma oração absoluta. Então, observaram vai ser o nosso verbo. A quem esse verbo se refere? Qual é o sujeito? Você vai atrás do sujeito. A quem esse verbo se refere? Os especialistas. Ok, que tipo de verbo é o verbo observar? Quem observa, observa algo. Quem observa, observa alguém. Então é um verbo transitivo que exige, que rege um complemento de valor substantivo sem preposição. Verbo transitivo direto. Então, o que foi esse algo que eles observaram? A necessidade de uma quarentena, certo? O objeto direto é a necessidade de uma quarentena. Beleza, mas professora, você estava falando aí que ia fazer um passo a passo do período composto e agora você falou em período simples, misturou tudo. Calma. E se eu for transformar esse período simples, essa oração absoluta, em um período composto? Como ficaria? Eu quero uma oração, então, eu quero que você
transforma esse período simples em um período composto, introduzindo uma oração de valor substantivo. E ainda, o detalhe, eu quero que essa oração seja desenvolvida. Então, coloca, por favor, aí um conectivo. Então, dá um pause agora nesse vídeo para você pensar como seria essa estrutura num período composto. Como seria essa estrutura transformada num período composto com uma oração subordinada substantiva desenvolvida. Pause. Beleza, a gente tem algumas possibilidades, né? A gente pode falar, por exemplo, os especialistas observaram que a quarentena é necessária. Gente, quando você introduz um novo verbo na estrutura, você introduz uma nova oração na estrutura. Então vamos lá, agora sim, passo a passo para analisar a oração subordinada aí, para analisar qual é o papel sintático que essa oração está exercendo para a oração principal. Então, primeiro passo, sempre acho os verbos. Sem verbo não tem oração. Então, os especialistas observaram, primeiro verbo, que a quarentena é necessária, é segundo verbo. Beleza? Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E agora, segundo passo, você vai identificar o conectivo. O conectivo, gente, vai te ajudar muito, porque o conectivo, primeiro, vai te balizar onde vai começar a próxima oração. E segundo, dica, o conectivo, dentro de uma oração subordinada desenvolvida, o conectivo vai ser aquele que vai introduzir a oração subordinada. Então, se você já tem essa dúvida de qual é a principal, qual é a subordinada, não vai ter mais. A oração subordinada vai ser aquela introduzida pelo conectivo. Então, novamente, a oração é: os especialistas observaram que a quarentena é necessária. Os verbos observaram e é conectivo que. Você vai então agora, terceiro passo, separar as orações. Os especialistas observaram, primeira oração, que a quarentena é necessária, segunda oração. Beleza. Quarto passo, você vai agora identificar qual é a oração principal, qual é a oração subordinada. Beleza? Então, oração principal aí vai ser: os especialistas observaram. Oração subordinada, que a quarentena é necessária. Gente, só lembrando, eu sei que aquela ali é a oração subordinada porque é ela que está sendo introduzida pelo conectivo. Pega essa dica, vai te ajudar muito lá nas orações adjetivas, nas orações subordinadas adverbiais também. Então, pega a dica, conectivo, introduzindo a oração subordinada desenvolvida, certo? Ok, agora, quinto passo, você vai identificar se a oração subordinada tem ou não tem valor substantivo. Tenta substituir a oração subordinada inteira por um pronome. Lembra, o pronome ele tá ali ajudando o nome. Então, se você conseguir substituir a oração subordinada inteira por um pronome, você vai ter certeza de que é uma oração substantiva. E o pronome que a gente indica, o pronome que a gente usa geralmente, é o pronome demonstrativo. Ele é mais neutro, né? Então, usa um pronome demonstrativo. Isso, esse, essa, disso, nesse, nessa, enfim. Usa o pronome demonstrativo com suas variações, dependendo do contexto, tá? Então, vamos lá, como é que fica? Os especialistas observaram isso. Você consegue substituir a oração subordinada inteira, desde o conectivo até o final, pelo pronome? Sim. Então pronto, ela é uma oração subordinada de valor substantivo. Agora, você tem que saber qual é o papel sintático que ela está exercendo para a oração principal. Lembra, a relação de subordinação acontece quando tem uma oração exercendo um papel para outra oração. Beleza? Papel sintático para outra oração. Então, o que você vai fazer? Você vai ignorar agora a oração subordinada. Você vai olhar apenas para a oração principal. Olha apenas para a oração principal. Ignora a subordinada, olha apenas para a oração principal e vê o que está faltando. Então, o que estiver faltando na oração principal e que ela tiver necessidade, vai ser exercido pela oração subordinada. A oração principal vai delegar essa função para a oração subordinada. Então, vamos lá. A oração principal é: os especialistas observaram. Então, primeira coisa, você já achou o verbo, porque sem verbo não tem oração. Aí você vai ver, primeira coisa que você vai tentar achar, ver se tá ou não presente, sujeito. Tem sujeito na oração principal? Tem, né? Os especialistas. Gente, se tem sujeito na oração principal, você já sabe que a oração subordinada não é. A oração subordinada não é o sujeito, porque não vai precisar. A oração subordinada só vai exercer o papel sintático daquilo que não tem na oração principal. Se já tem sujeito na oração principal, você não precisa que a oração subordinada seja isso.
Então, os especialistas, esse termo vai ser o sujeito. A oração subordinada não é subjetiva, já elimina isso daí. Aí, depois que você identifica se tem ou não um sujeito, você vai atrás do verbo, analisa esse verbo, vê o que esse verbo está regendo, o que ele precisa, do que ele precisa. Vamos lá. Observar. Que tipo de verbo é o verbo observar? Primeiro, é um verbo de ação ou ligação? Ação. É um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Que tipo de verbo transitivo? Vamos lá. Quem observa, observa algo. É um verbo transitivo que rege um complemento sem preposição obrigatória. Quem observa, observa algo. Verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu falei já, ele rege, ele precisa de um objeto direto, um termo de valor substantivo sem preposição obrigatória. Os especialistas observaram, a gente está ignorando a oração subordinada, lembra disso? Os especialistas observaram, olhando apenas para a oração principal. Tem objeto direto aí na oração principal? Não, né? Se não tem objeto direto na oração principal e a oração precisa de objeto direto, pronto, a oração subordinada vai exercer esse papel. Então, a oração subordinada vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá muito fácil. Gente, é muito fácil. Vamos pegar uma outra? Segura aí essa outra oração, olha só.